O eco da dor. Silenciosa, você pode esconder isso dos outros, pode disfarçar com sorrisos, com palavras otimistas, com frases como "está tudo bem". Mas dentro de você ainda existe uma dor que grita em silêncio. Uma ferida invisível que foi aberta há muitos anos e que até hoje, sem que perceba, continua sangrando. Estamos falando dos traumas da infância. Aquelas marcas emocionais profundas que você tentou esquecer, mas que continuam te sabotando em silêncio. E o mais chocante, isso não é culpa sua. É uma programação oculta, um bloqueio espiritual que precisa ser quebrado. Mas hoje, algo diferente vai acontecer. Hoje, você vai conhecer um segredo que poucos têm acesso. Um segredo considerado perigoso por alguns, porque tem o poder de libertar. Um método transmitido por linhas espirituais antigas, usado por curadores e místicos silenciosamente ao longo dos séculos. Um processo de cura profunda que, se for seguido com fé por apenas 7 dias, pode apagar os traumas da sua infância e abrir as portas para uma vida completamente nova. Esse é o método dos anjos. Mas antes de revelar o passo a passo desse método, você precisa entender algo. Os traumas da infância não desaparecem com o tempo. O tempo não cura. O tempo apenas empurra para o inconsciente, mas lá, essas memórias continuam vivas, vibrando, moldando seu comportamento, suas decisões, sua autoestima. É por isso que, mesmo adulto, você ainda sente medo de ser rejeitado, insegurança em relações, dificuldade para confiar, culpa sem razão ou até medo de prosperar. Tudo isso são sintomas de traumas não curados. Pessoas que foram ignoradas, humilhadas, abusadas, comparadas, abandonadas ou invalidadas emocionalmente. Crescem com rachaduras internas. E mesmo sem lembrar exatamente do que viveram, carregam bloqueios que as impedem de viver em plenitude. Você pode estar tentando manifestar sua prosperidade, seu amor, sua liberdade. Mas se seu subconsciente ainda acredita que você não é digno, nada vai fluir. O mundo espiritual não ignora essas feridas. Pelo contrário, é justamente por causa delas que os anjos se aproximam. Eles sabem o quanto você sofreu em silêncio. Sabem das noites em que você chorou sem saber o motivo. Sabem das vezes em que implorou por atenção, por amor, por validação e não recebeu. E agora eles querem te ajudar, mas o céu só age com permissão. E esse vídeo é o seu portal. Se você está aqui, é porque está pronto. Pronto para lembrar sem medo. Pronto para transformar sua dor em força. Pronto para se reconectar com sua essência original. Aquela parte de você que existia antes das feridas. Antes das palavras duras. Antes do abandono. Antes da culpa. Aquela criança interior que ainda vive dentro de você e que implora por cura. No próximo bloco, você vai descobrir o primeiro passo do método dos anjos. A chave para abrir o ciclo de 7 dias de cura emocional profunda. Mas antes, comente aqui abaixo. Eu permito a cura. Isso não é apenas uma frase, é um comando espiritual. Uma permissão vibracional que ativa forças invisíveis ao seu redor. Respire fundo agora. Você não está sozinho e nunca esteve. No início de toda cura verdadeira, existe um instante de silêncio, um espaço sagrado onde as palavras não alcançam, onde os ruídos da mente cessam e onde a alma começa a sussurrar sua verdade. Esse é o domínio do primeiro anjo do método, o anjo do silêncio. Ele não fala, não grita, não exige, ele apenas se aproxima e observa. E quando você o permite entrar, ele começa a desfazer, em silêncio, os nós que o trauma amarrou na sua alma. O primeiro passo da cura é a escuta. E não estamos falando de escutar com os ouvidos, mas com o coração. Durante os próximos 7 dias, você precisa reservar pelo menos 7 minutos diários para ficar em completo silêncio. Sozinho.
em um lugar calmo, com a respiração desacelerada. Nesse momento, sua tarefa não é orar, nem pedir, nem questionar. É apenas escutar. E nesse espaço sagrado, você começará a ouvir a voz da sua criança interior. Talvez ela chore. Talvez ela te mostre imagens do passado. Talvez você se lembre de algo que acreditava ter esquecido. Não fuja. Esse é o primeiro sinal de que o método está funcionando. Os traumas não precisam ser revividos, mas precisam ser reconhecidos. E o anjo do silêncio traz essas memórias à tona para que você possa, pela primeira vez, acolher sua dor sem medo. Muitos evitam esse momento porque acreditam que encarar o passado os enfraquece. Mas é exatamente o contrário. Só quem tem coragem de olhar para dentro com amor é capaz de transformar o próprio destino. Você não é fraco por ter se machucado. Você é forte por ter sobrevivido. E agora você está se tornando ainda mais forte por escolher curar. Nesse exercício de escuta silenciosa, repita mentalmente uma única frase: eu estou pronto para me ouvir. Essa frase é um convite ao seu eu mais profundo. E quando você escuta verdadeiramente, começa a se libertar das vozes externas, das críticas, dos julgamentos, dos padrões tóxicos herdados. Você começa a lembrar quem você era antes do mundo te ferir. Nos ensinamentos espirituais antigos, há registros de que o silêncio é a língua dos anjos. E quando você entra nesse campo vibracional, você se alinha com forças sutis que operam além da lógica. Você deixa de resistir e começa a fluir, e nesse fluxo o trauma começa a se dissolver. Não porque ele desapareceu magicamente, mas porque você deixou de alimentá-lo com medo e começou a alimentá-lo com amor. Agora, um aviso importante. Durante esse processo, é comum sentir desconforto emocional. Algumas pessoas relatam angústia, tristeza repentina ou até insônia leve. Isso é normal. São sintomas de limpeza. É como se sua alma estivesse tirando o pó dos cantos esquecidos do coração. Permita-se sentir. E lembre-se, você não está sozinho. Os anjos estão com você. Para intensificar esse primeiro pilar, escreva em um papel todas as palavras que você gostaria de ter ouvido na infância, mas que nunca ouviu. Guarde esse papel perto de você nos próximos 7 dias. Ele será o seu símbolo de reprogramação vibracional. Você acabou de iniciar uma jornada espiritual que pouquíssimos têm coragem de trilhar. E o universo já está respondendo. Você não precisa entender tudo agora, só precisa continuar. No próximo bloco, vamos revelar o segundo anjo do método e o ritual da noite que começa a remover bloqueios emocionais ancestrais. Mas antes, comente abaixo. Eu escuto a minha dor com amor. Isso é mais que uma frase. É um código de cura. Respire, silencie e receba. O segundo pilar do método dos anjos é conduzido por uma presença sutil, mas poderosa. É o anjo da reversão. Seu dom não é apenas consolar, mas transformar a dor em força, o vazio em sabedoria e o trauma em um portal de renascimento. Sua atuação acontece especialmente durante a noite, quando a mente racional adormece e o coração se abre para o invisível. Durante os próximos 7 dias, você será convidado a realizar o ritual da noite, um exercício espiritual simples, mas incrivelmente poderoso, que começa a quebrar os vínculos emocionais inconscientes criados na infância. Esse ritual deve ser feito antes de dormir, em um momento de calma, com luz baixa ou no escuro. Tudo o que você precisa é da sua presença, da sua intenção e de um objeto simbólico. Pode ser uma pedra, um papel dobrado, um cristal ou qualquer item que represente a sua infância. Segure esse objeto nas mãos, feche os olhos, respire profundamente 3 vezes e então mentalize sua criança interior, aquela versão de você que sofreu, que foi ignorada, que foi calada.
Visualize-a sentada diante de você, olhando nos seus olhos, e diga mentalmente, com toda a sinceridade do seu coração: eu vejo você, eu ouço você, eu estou aqui agora por você. Essas palavras não são apenas frases bonitas, elas são códigos de reversão energética. Cada uma delas atua diretamente nas suas memórias celulares, liberando os registros emocionais que mantêm você preso ao passado. A ciência já descobriu que nossas células carregam memórias emocionais por décadas. Mas o que a ciência ainda não consegue explicar, os antigos já sabiam. O som da sua própria voz tem o poder de reprogramar a sua alma. Após essa conexão, ainda com o objeto nas mãos, mentalize uma luz dourada envolvendo você e sua criança interior. Imagine essa luz se expandindo, envolvendo todo o ambiente, como se o quarto fosse preenchido por uma presença angelical. Essa é a vibração do anjo da reversão. Ele só entra quando há amor. E quando entra, ele começa a reescrever a história. Algumas pessoas relatam sonhos intensos após esse ritual. Outras choram silenciosamente antes de dormir. Outras ainda sentem um alívio imediato, como se um peso tivesse sido tirado do peito. Cada reação é única, porque cada alma tem seu próprio ritmo de cura. Confie no processo. Você está sendo assistido, mas atenção! É fundamental que esse ritual seja feito por 7 noites seguidas. Pular um dia pode interromper a frequência de reversão. Se não puder realizar da forma completa, pelo menos conecte-se brevemente com o objeto e repita a frase central: eu estou aqui agora por você. Esse é o fio espiritual que mantém a cura ativa. O anjo da reversão também atua durante o sono, e por isso você pode notar mudanças no seu humor, nos seus pensamentos, ou até na forma como você enxerga certas situações do passado. Isso é a alma reconfigurando a narrativa interna. É como se, pela primeira vez, você estivesse contando sua história de um lugar de amor, não de dor. Esse pilar também abre portais para outras dimensões do seu ser. Você começará a ter insights durante o dia. Lembranças virão com mensagens. Pessoas do passado podem reaparecer. Tudo isso faz parte da limpeza espiritual que está em andamento. Não resista. Observe, agradeça e libere. No próximo bloco, vamos conhecer o terceiro anjo. Aquele que entra quando você finalmente está pronto para perdoar o imperdoável, inclusive a si mesmo. É nesse ponto que a verdadeira libertação começa. Mas antes, comente abaixo: eu reescrevo a minha história. Essa frase é mais que uma afirmação. É uma renúncia consciente da dor que você não quer mais carregar. Você está indo além do que a maioria das pessoas tem coragem de fazer. Continue. Porque algo grande está prestes a se revelar. Existe um momento no caminho da cura em que a dor começa a se dissolver. Mas logo em seguida, algo ainda mais profundo emerge: a resistência ao perdão. Você pode ter superado os sintomas, silenciado as lembranças, até feito as pazes com parte do que viveu. Mas em algum lugar dentro de você ainda existe alguém preso. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um adulto que te feriu, alguém que te abandonou, te ignorou, te agrediu, ou pode ser você mesmo. É aqui que entra o terceiro pilar do método dos anjos, o anjo do perdão. Ele não traz frases prontas, nem perdão forçado. Ele traz a verdade de que o perdão é a única ponte real entre o que você foi e o que está destinado a ser. Sem ele, a cura não se completa. Sem ele, a alma não voa. Neste quarto dia da sua jornada, você será conduzido a um momento delicado. Soltar, não por fraqueza, mas por força. O perdão é uma forma de libertar-se da prisão emocional que o trauma cria. Quando você não perdoa, a energia daquela dor continua se alimentando da sua vida.
mesmo que silenciosamente. O exercício é simples, mas poderoso. Escreva em uma folha de papel o nome da pessoa que mais te marcou negativamente na infância. Pode ser alguém que te fez chorar, que te diminuiu, que te fez sentir pequeno. Ao lado do nome, escreva tudo o que você gostaria de dizer a essa pessoa. Não se censure. Deixe sair a raiva, o medo, a mágoa, a tristeza. Expresse tudo. Esse é um ato de verdade. E a verdade é o início do perdão. Depois, respire fundo. Leia em voz alta, se possível, as palavras que escreveu. E ao final, diga a seguinte frase olhando para o papel: eu liberto você e me liberto também. Em seguida, rasgue essa folha com a consciência de que ali não está só papel, mas um laço energético que estava te prendendo ao passado. Você acaba de desfazê-lo. O anjo do perdão age no campo sutil. Muitas pessoas relatam sentir uma leveza imediata, outras um choro profundo, outras uma paz que há anos não sentiam. O que quer que venha, aceite. Isso é a libertação em curso. E se o nome que você escreveu foi o seu, saiba que essa é a forma mais sagrada de perdão. Perdoar a si mesmo por ter se calado, por ter se culpado, por ter acreditado que merecia a dor. Você não merecia. Nunca mereceu. Você era só uma criança tentando sobreviver. E agora você é um ser em plena transformação. Nesse ponto da jornada, a energia ao seu redor começa a mudar. Pessoas podem notar algo diferente em você. Sua voz muda, sua vibração muda, porque uma parte pesada do seu campo foi retirada. Você começa a caminhar mais leve e mais aberto para o que o universo quer te entregar. Nos relatos mais antigos sobre rituais angélicos, o perdão é descrito como a quebra do espelho escuro. A imagem distorcida que você carregava sobre si mesmo se desfaz, e você começa a enxergar quem você sempre foi. Um ser de luz, fragmentado pela dor, mas reconstruído pelo amor. No próximo bloco, você conhecerá o quarto anjo, aquele que ativa o dom espiritual mais poderoso que existe, o amor por si mesmo. E quando isso acontece, toda a sua realidade começa a se alinhar com a nova frequência. Mas antes, comente aqui abaixo: eu me liberto da dor. Você já caminhou muito longe. Agora chegou a hora de reconhecer o ser divino que renasce dentro de você. Se você chegou até aqui, saiba, algo já começou a se transformar dentro de você. Pode ser que você ainda não consiga ver com clareza, mas a energia da cura já está em movimento. A alma, quando se abre, nunca volta ao mesmo lugar. E agora, ela está pronta para receber o toque mais profundo do processo: o reencontro com o amor próprio. Esse é o domínio do quarto anjo do método, o anjo da verdade. Diferente dos anteriores, esse anjo não cura feridas. Ele revela a beleza que sempre existiu por trás delas. Seu papel é ativar o brilho que o trauma tentou apagar. E quando esse brilho volta a ser visto, o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. A maioria das pessoas vive tentando conquistar amor do lado de fora. Tentam agradar, conquistar, se adaptar, mas esquecem de se olhar com gentileza. Esquecem que a forma como você se trata internamente define a qualidade de tudo que você atrai. E o trauma de infância deixa cicatrizes que nos fazem acreditar que não merecemos. Não merecemos amor, cuidado, respeito, sucesso. E isso precisa ser quebrado agora. Nos próximos dias, você irá realizar o exercício do espelho, um dos mais antigos e eficazes rituais de autocura que existem. Esse ritual já foi usado por civilizações antigas, monges e até terapeutas modernos, porque acessa o ponto mais vulnerável e curativo da alma: o olhar. Durante 7 dias, olhe-se no espelho por exatamente 3 minutos, em silêncio. Não para corrigir imperfeições,
mas para se enxergar. Olhe nos seus próprios olhos como quem reencontra uma parte perdida. Pode parecer desconfortável no começo. Você pode querer desviar o olhar, mas persista, porque aos poucos você começará a enxergar sua verdadeira essência. Enquanto se olha, repita suavemente: eu me aceito, eu me amo, eu me reconheço. Essas palavras, vibradas com intenção, atravessam as camadas de rejeição acumuladas na infância. E ao longo dos dias, algo milagroso começa a acontecer. O julgamento vai diminuindo, a crítica interna silencia, e nasce uma sensação rara e sagrada, de paz consigo mesmo. Esse é o momento mais bonito da jornada, porque quando você começa a se amar de verdade, a vida começa a te amar de volta. Relacionamentos mudam, oportunidades surgem, a abundância começa a fluir. Por quê? Porque o seu campo vibracional foi purificado. Você não está mais vibrando escassez emocional, está vibrando luz. O anjo da verdade é conhecido nos escritos místicos como o espelho da alma. Ele te mostra quem você era antes de tudo, antes da dor, antes da dúvida, antes da vergonha. E quando você reconhece essa versão de si, mesmo algo dentro de você se alinha com o seu propósito. Esse exercício também ativa memórias positivas esquecidas. Muitas pessoas relatam lembranças felizes da infância, memórias de alegria, brincadeiras, amor. Isso acontece porque o campo vibracional do trauma dá espaço para que a luz volte a preencher os espaços antes ocupados pela dor. Você pode chorar, pode rir, pode se emocionar profundamente. Tudo isso é sinal de cura real. Cura que vem de dentro e não depende de ninguém. E quando você alcança esse ponto, está pronto para o último pilar do método, a conexão final com o divino que habita em você. Mas antes, escreva aqui nos comentários: eu escolho me amar. Essas 4 palavras têm poder. E quando ditas com verdade, movem forças invisíveis. Agora, respire fundo, porque no próximo e último bloco, você receberá o encerramento sagrado desta jornada. Um ritual final que sela sua cura, ativa seus dons e prepara sua alma para uma nova vida. Agora que você atravessou as fases mais profundas da sua cura, chegou o momento de receber aquilo que o trauma tentou tirar de você: sua própria luz. Você passou pelo silêncio, encarou as memórias, liberou a dor, olhou para si com amor e agora está pronto para a restauração. O momento onde a alma renasce. E para isso, o último anjo do método entra em cena, o anjo da integração. Esse anjo não traz revelações, ele não precisa mais curar, porque você já se curou. Seu papel é unir, selar, integrar tudo o que foi restaurado em você nesses 7 dias de jornada. E para recebê-lo, você precisa realizar o último ritual, conhecido nos manuscritos espirituais como o selo da nova identidade. Na 7ª noite, antes de dormir, escreva em um papel quem você é agora, não quem você foi, nem quem os outros disseram que você era, mas quem você sente que renasceu dentro de você. Pode ser simples, pode ser profundo, mas tem que ser real. Por exemplo, eu sou livre, eu sou digno, eu sou luz, eu sou amor. Essas frases devem vir do coração. Depois de escrever, dobre esse papel com reverência, como se estivesse encerrando um ciclo. Coloque-o debaixo do travesseiro e, ao fechar os olhos, diga: eu ativo a minha nova identidade em luz. Nesse momento, o campo espiritual se ajusta. As frequências que antes vibravam escassez, dor e rejeição começam a ser substituídas por presença, merecimento e propósito. E acredite, você vai sentir, seu corpo vai sentir, sua energia muda. E com ela a vida começa a responder de forma diferente. Esse ritual sela a cura. Mas mais do que isso, ele inicia uma nova fase. Uma vida onde o passado
não é mais prisão, mas trampolim. Onde a dor não te define mais, ela apenas te ensinou. Onde o que te feriu já não tem mais poder, porque agora você é inteiro. Você não voltou a ser quem era. Você se tornou quem sempre esteve destinado a ser. Essa é a moral mais profunda dessa história. O que nos fere também nos revela. E quando temos coragem de olhar para nossas feridas com os olhos do Espírito, descobrimos que ali, escondido no meio do caos, sempre houve uma semente divina esperando para florescer. Agora, olhe para si mesmo e reconheça: você venceu. Você não é mais a criança ferida. Você é o ser curado, o ser desperto, o ser restaurado. Mas essa jornada não termina aqui. Ela continua, e você não está sozinho. Se você sentiu a transformação acontecer durante esse vídeo, comente. Agora minha cura começou. Isso é mais do que um comentário, é um testemunho espiritual e pode ajudar outras almas que também estão buscando a luz. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade espiritual, inscreva-se agora no canal Mistérios Divinos. Ative o sininho das notificações, porque nos próximos vídeos vamos revelar rituais sagrados, técnicas espirituais e mensagens que vão ativar dons adormecidos, abrir portais de abundância e te preparar para o ano de 2025, o ciclo da expansão. Aqui você será sempre acolhido, sempre guiado, porque neste canal nós não apenas falamos de espiritualidade, nós a vivemos. E caminhamos juntos com quem tem coragem de despertar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.